Passar agora para a senhora Letícia Pimentel, que vai apresentar para a gente as perspectivas de financiamento para o setor de IoT. Né? Bom, tudo é muito legal, tudo é muito bacana, o IoT é muito legal, está aí, mas para fazer as implantações desses sistemas, tudo isso custa dinheiro. Né? Então, agora a gente vai passar para o BNDES, que, quem sabe, consegue ajudar os prestadores de serviço nesse sentido. Bom, Letícia. Bom, eu vou falar em pé daqui, porque eu sou meio baixinha, só aquele púlpito ali já... E o passador. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer em nome do BNDES, os organizadores do evento, a Cooperação Alemã, GIZ, MDR, são todos parceiros muito importantes. A gente queria agradecer o convite. Nos colocamos sempre à disposição. Cumprimentar também meus colegas de mesa. Agradecer ao Fernando também pela moderação. E, como o Fernando disse, eu vou tentar falar um pouco aqui do financiamento ao saneamento em geral, quais são os desafios, né, dos investimentos no saneamento e do financiamento aos prestadores, e aí, depois, um pouco mais especificamente, sobre os desafios ao financiamento de projetos de IoT dentro do setor de saneamento e tendo como foco, principalmente, o prestador. Né? Então, aqui eu não vou falar tanto da parte do desenvolvedor, apesar de não ter um slide mais no fim que a gente fala um pouco, inclusive, dos resultados do estudo que foi feito, mas o foco aqui é principalmente do ponto de vista do prestador do serviço. Né? Então, primeiramente, eu vou falar de uma maneira geral, porque, de forma geral, os desafios para os investimentos e para os financiamentos dos prestadores de saneamento também resvalam, são os mesmos para a IoT, sendo que a IoT, por suas especificidades, tem, inclusive, alguns desafios a mais. Né? O primeiro slide, eu acho que está todo mundo careca de saber, mas a gente sempre gosta de reforçar de que o investimento em saneamento é importantíssimo. Só por ser um direito humano fundamental, ele já deveria ser importante. Mas, se a gente quiser, de fato, quantificar isso em termos de efetividade, de benefício para a população e de, inclusive, benefícios econômicos, a gente enxerga que o investimento em saneamento tem benefícios na saúde, tem benefícios na produtividade do trabalho, tem benefícios para a vida da população, tem benefícios para a economia do turismo. Então, para reforçar o fato de que investir em saneamento é investir em melhoria da qualidade de vida da população, é investir em redução da desigualdade social, é investir em redução da desigualdade regional. Isso, para a gente, é o mais importante. E aí, eu tenho nesse contexto, e a eficiência energética tem o papel de contribuir para ampliar esses benefícios do investimento. E aí, outro dado também que eu acho que é também amplamente conhecido pela plateia é o déficit que a gente tem em termos da prestação dos serviços. Né? A prestação de serviços de água, ainda que tenha um índice de atendimento maior, quando você olha nos dados do PlanSab para o índice de atendimento adequado, ainda carece de investimentos. Do esgoto, a gente sabe que muito mais, né, metade da população sequer tem coleta de esgoto. E aí, mais do que isso, amplas diferenças regionais. Né? Tem uma diferença da desigualdade regional bastante grande que reflete os diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social do país. Né? E aí, um índice que a gente traz também, que tem a ver com a eficiência do setor e tem a ver com o que a gente está debatendo aqui, são as perdas na distribuição. Mais uma vez, uma ampla desigualdade regional, índices altíssimos. A gente sabe que as perdas são quase impossíveis de serem levadas a zero, por uma questão até de eficiência econômica, mas, certamente, esse é um índice que não é bom nem para a sustentabilidade econômico-financeira dos prestadores, nem para o meio ambiente. Né? Um mau uso do recurso hídrico, e é importantíssimo que a gente ataque essa questão. E aí, o que a gente tem feito para superar esse déficit de atendimento, né, em termos de investimento? Segundo os dados do PlanSab, com valores atualizados para preços de 2018, a gente deveria estar investindo em água e esgoto 26,5 bi por ano. E a gente tem investido, em média, menos da metade disso. Né? Mais ainda, quando a gente olha com uma lupa para esses investimentos, a gente vê que não só o déficit de atendimento tem uma desigualdade regional grande, mas os investimentos também. Devido às características dos prestadores nas áreas mais desenvolvidas do ponto de vista socioeconômico, os investimentos são muito concentrados em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
E, justamente, Norte e Nordeste, que concentram a maior parte do déficit, recebem a menor parte dos investimentos, o que está ligado, principalmente, à incipiência de gestão técnica operacional e econômico-financeira de boa parte dos prestadores, né? E aí, quando a gente olha para a parte da fonte de recursos, também a gente vê que é um setor pouco alavancado, é um setor que ainda usa muito recurso próprio, e a gente sabe que nos setores de infraestrutura, dado as características de investimento que requerem longo prazo, é importante você ter uma alavancagem de recursos, financiamentos de longo prazo são muito relevantes, e no saneamento mais ainda, né, tem paybacks muito longos, mais até do que outros setores da infraestrutura, por razões da natureza da intervenção, são intervenções no meio urbano, questões relativas ao retorno do investimento em esgoto, por exemplo, é muito diferente o investimento numa rodovia, que uma vez você fez o pedágio, o carro está passando e você está recuperando os seus custos. O investimento de esgoto, muitas vezes, depois do investimento feito, você demora anos até você ligar todas as economias à rede, fazendo com que o payback do investimento seja maior ainda. Então, dada essa análise dos investimentos feitos nos últimos anos, a gente coloca alguns desafios, né? A gente precisa não só elevar, mas a gente precisa desconcentrar os investimentos, a gente precisa aumentar a alavancagem do setor e, mais do que isso, a gente precisa aumentar a eficiência e a efetividade dos investimentos, né? E aí isso tem muito a ver com a pauta da eficiência energética, da internet das coisas, da inovação. E aí, como é que o BNDES está atuando para tentar superar esses desafios que a gente identificou no outro slide, né? Em diversas frentes. Primeiramente, tentando estruturar projetos de parceria e concessão para que mais prestadores acessem crédito e aqueles que já acessem crédito possam investir, inclusive, mais. Ou seja, tem uma participação privada ainda muito reduzida no setor e a gente acredita que, através de boas estruturações de projetos que levem a modelos de negócio sustentáveis e que combinem localidades mais e menos rentáveis, a gente consiga trazer atores mais capacitados, com capacidade de acessar recursos de financiamento, de fazer investimentos e implementar projetos. Mais do que isso, a gente considera muito importante garantir disponibilidade de funding em condições compatíveis com as características do setor. Isso é o que a gente faz há 25 anos, né, como provedores de funding de longo prazo no país, como provedores de funding para infraestrutura. As características são justamente essas, não só um setor que tem altas externalidades sociais, mas que tem paybacks muito longos nos seus investimentos, que requer financiamentos com taxas adequadas e com prazos longos também. E, atualmente, temos desenvolvido também novos produtos de crédito, de forma que a gente possa não só nós mesmos prover o financiamento, mas promover também o crowding-in de outras fontes de recurso, né? E aí, seja atuando através do desenvolvimento de produtos de garantias, ou atuando também no desenvolvimento do mercado de capitais, que é um mercado que, no setor de saneamento, precisa, sim, se desenvolver, porque ainda oferece prazos muito curtos. E aí, detalhando um pouquinho mais do que a gente vem fazendo nessas diversas frentes, né? Justamente, a estruturação de projetos vem a partir desse diagnóstico de que é preciso ampliar o acesso ao crédito. A título de exemplo, das companhias estaduais existentes, que é o prestador que presta serviços para 70% da população, nos últimos 10 anos, apenas 13 conseguiram acessar recursos. E aí também eu acho que é importante dizer que, dadas as diferenças regionais de cada localidade, dada a natureza local do saneamento, a gente tem um universo muito heterogêneo de prestadores. Então, a gente tem prestadores muito capacitados que conseguem executar investimentos e prestadores com níveis de capacitação técnica muito reduzida, né? E, justamente, mesmo os prestadores que acessam créditos, muitas vezes não conseguem fazer os investimentos no montante necessário. Para isso, a gente vem trabalhando desde 2016 num projeto de estruturação de projetos, com algumas premissas importantes, que é a priorização dos investimentos, né? Ou seja, priorizamos investimentos em detrimento de outorga. Muitas vezes a outorga é necessária, inclusive por questões de acordos políticos, mas a gente tenta fazer com que os modelos de negócio sejam focados em investimentos, que foquem em eficiência operacional de gestão, ou seja, tem seus upsides principalmente focados em melhorias na gestão comercial, na redução de perdas de água, na ampliação da eficiência dos serviços. Uma abrangência regional. A ideia é combinar filé com osso, junto da ideia do ODS, de não deixar ninguém para trás. Isso é extremamente relevante para a gente, que a gente consiga combinar um projeto que seja atrativo com um projeto que gere benefício social para todas as localidades, porque o saneamento precisa chegar para todo mundo, não só para aquelas localidades nas quais
o serviço é rentável. E, eventualmente, uma reestruturação tarifária seguindo o princípio da modicidade e do realismo tarifário, ou seja, observando a capacidade de pagamento da população, mas observando também a necessidade de investimentos que precisa ser feito naquela localidade. E aí o que a gente tem hoje em dia são 7 projetos em andamento, focados justamente naquelas regiões mais deficitárias, Norte e Nordeste, e no serviço mais deficitário, que é esgoto. Ou seja, o projeto que tem de PPP no Espírito Santo é um projeto de esgoto, o projeto de Porto Alegre é de água e esgoto combinados. Esses são os projetos em curso, existem outros projetos que estão em negociação, que a gente ainda não pode divulgar. E aí, a título de exemplo, a gente compara os investimentos feitos nessas regiões nos 5 anos de 2012 a 2016 com os investimentos previstos pelos estudos nos primeiros 5 anos de concessão e vê que, de fato, é estimado um salto grande dos investimentos dessas regiões que são tão deficitárias e tão carentes de investimento. E aí, mais do que isso, a gente, uma vez estruturados os projetos, e também para aqueles prestadores que já vêm acessando o crédito há muito tempo e que precisam fazer mais investimentos, porque ainda não chegamos à universalização, a gente provê fundos de longo prazo há mais de 25 anos. O BNDES representa mais ou menos 1/3 dos recursos onerosos investidos anualmente. Apoiamos todos os tipos de prestadores em todas as regiões. A gente tem uma carteira de crédito significativa e a gente pretende continuar financiando os prestadores que já se financiam, essas novas concessões. E, justamente, aqui eu acho que é importante dizer que, dado o gap de investimentos existentes, né, de quem a gente precisa para superar esse gap? De todo mundo. A gente precisa de todos os tipos de fontes de recursos, né? A gente precisa dos multilaterais, dos bancos públicos, dos bancos privados, do mercado de capitais. O que a gente está tentando entender cada vez mais é qual é o foco da atuação de cada tipo de fonte de recurso, segundo as necessidades do investimento e segundo as características de cada fonte. E o que precisa ser desenvolvido em cada uma, né? O que a gente tem visto na nossa pesquisa sobre mercado de capitais é que, apesar dos custos andarem muito atraentes, dada a redução da taxa de juros básica da economia, os prazos ofertados ainda são bastante suficientes. Então, é um mecanismo que vem sendo cada vez mais utilizado, é importante, sim, para a gestão financeira das companhias e para a viabilização de investimentos, mas ele ainda precisa ser desenvolvido, principalmente em termos dos prazos. E aí, como Banco de Desenvolvimento, também vemos que essa é uma missão na qual a gente pode contribuir, eventualmente dando uma garantia firme em uma parte das emissões, ajudando na estruturação de emissões. A gente está tomando cada vez mais esse setor também como uma missão do BNDES. E aí, aqui, falando um pouquinho mais, tentando linkar, né, quais são os desafios do setor e como é que a inovação, a eficiência energética, a internet das coisas pode contribuir, né? Para superar esses desafios todos de alavancagem de investimentos, como a gente viu, a gente precisa capacitar os prestadores e trazer prestadores novos. A gente também seria importante reduzir o prazo de implantação dos projetos, que ainda são muito longos. De certa forma, algumas questões são imutáveis, mas existe, sim, muito espaço para melhoria da eficiência de gestão, governança, planejamento, de forma que os projetos sejam executados mais rápidos. E aí, portanto, aumentar a eficiência e a eficácia. E a regulação e a fiscalização também podem ser aprimorados. Assim como a prestação dos serviços, a regulação é extremamente heterogênea, há reguladores de excelência e há locais totalmente sem regulação ainda, né? Mais de 2.000 municípios que sequer têm regulação. E aí, para todos esses itens, a inovação pode contribuir de maneira significativa, né? Tanto o desenvolvimento de software e sistemas, novas tecnologias que permitam construções mais rápidas e com menos custo, tecnologias de reuso e tratamento de água, né? Dada a agenda da sustentabilidade, junto com a eficiência energética, a internet das coisas também, através de sistemas de telemetria, sensores, reduzindo as perdas, podem todos contribuir para a superação desses desafios. E aí, aqui, trazendo um pouquinho também do estudo, né? Fiquei feliz que esse foi complementar a apresentação do colega, do MCTIC. Justamente, um dos produtos do estudo feito pelo BNDES, em parceria com o MCTIC, foi mapear desafios, né? E aí, os desafios da parte do desenvolvedor e do fornecedor, principalmente, são esses, né? São empresas ainda pequenas e novas,
com menos de 10 funcionários, às vezes nunca receberam financiamento para inovação. Então, isso traz algumas impedâncias no desenvolvimento, porque a gente sabe que inovação precisa sim, e é importante saber que existem atualmente diversos instrumentos financeiros para fomentar esse tipo de desenvolvimento, mas eles passam por esse desafio. E do ponto de vista do comprador, né, que aí é o nosso foco nessa apresentação do prestador de serviço, a gente ainda tem uma baixa capacitação e informação sobre as tecnologias. Os prestadores ainda não são totalmente capacitados em identificar qual é a melhor tecnologia, qual a tecnologia deve ser usada para cada tipo de investimento em IoT, eficiência energética. Tem a questão da complexidade dos procedimentos licitatórios, né? Normalmente, tecnologias novas, dado que os procedimentos licitatórios normalmente são costumam ser instrumentos bastante tradicionais, às vezes não conseguem se encaixar nos procedimentos licitatórios existentes, então alguma inovação em termos da gestão pública também é necessária para a gente conseguir contemplar esse tipo de tecnologia. E são esses os desafios específicos que a gente vem tentando superar. E aí, falando um pouquinho então, que tipo de produto a gente tem para oferecer? O MCT que apresentou aqui, o BNDES tem, além desses produtos, o BNDES Inovação, o BNDES Garagem também, que são bastante focados, o Garagem principalmente na parte do desenvolvedor, né, tentando melhorar aqueles desafios dessa parte aqui da esquerda que eu apresentei, capacitar as empresas, torná-las mais sustentáveis, com mais receita, mais robustas. Aqui, tentando focar no prestador, eu apresentei essas duas linhas, né? Tem a linha de saneamento ambiental, que pode contemplar investimentos em IoT, eficiência energética, tecnologia máquina a máquina. E aí a gente já tem alguns exemplos na carteira de investimentos em automação, investimentos em telemetria, com sensores, investimentos em Big Data. Todos já temos dentro, e aí eles são feitos dentro do contexto de um projeto maior. E é importante dizer que a priorização do saneamento para o BNDES não está só no discurso. A linha de saneamento ambiental é uma das linhas mais com condições financeiras mais atraentes do banco. A gente chega numa participação bastante elevada. O spread básico para resíduos sólidos urbanos e esgotamento sanitário, que são os serviços mais deficitários, é o menor existente do banco. Então, de fato, a nossa priorização está se refletindo nas políticas operacionais. E aí, além disso, temos também um produto lançado de maneira relativamente recente, que é o Finame Máquinas 4.0, um produto de financiamento específico a máquinas e equipamentos, mas esse produto específico, e aí ele é realizado de maneira indireta, ou seja, via agentes financeiros, e esse produto específico está focado em manufatura avançada e serviços de IoT. E aí o que eu acho que é legal a gente dizer aqui é que não só agora a gente está fazendo financiamento a máquinas, mas foi inserido recentemente a possibilidade de você financiar serviços. Porque a gente sabe que em IoT, muitas vezes, o material ou a máquina não é o principal componente do custo, e sim o serviço, a implantação, a operação assistida. Então, a partir desse produto, a gente passou a ser possível também financiar o serviço e não só o equipamento. E também é um produto bastante atraente, tem uma participação elevada, o spread básico baixo, também demonstrando a priorização à inovação e ao desenvolvimento tecnológico presente na missão do BNDES. É isso, muito obrigada. A gente segue à disposição para perguntas e os demais comentários. Agradecer novamente a organização. É isso. Bom, muito obrigado, Letícia. Excelente apresentação.